Rapaz, notícia exclusiva aqui no Raiz Tricolor. A gente sempre trabalhando para melhor atendê-lo. Bem, John Kennedy está sendo emprestado. A gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui nesse vídeo, trazer a informação completa e também tentar entender os movimentos feitos por Fluminense e pelo jogador. Outra notícia que você vai ver aqui nesse vídeo também é sobre o empréstimo do Bahia. Aliás, o provável empréstimo, na verdade, de Kaique, atacante ex-Fluminense, para o Bahia. Para entender um pouquinho melhor esse empréstimo e por que ele não volta ao Fluminense, enfim. Tá? São dois assuntos, mas tem mais notícias aqui nesse vídeo do Raiz Tricolor. Vinheta. Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil e de todo o mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. Você deixa seu like aqui embaixo, se inscreve aqui no Raiz Tricolor e vamos embora para as notícias, porque a gente começa falando sobre essa volta de Kaique pro Brasil. A informação ela veio primeira lá de Portugal, né, do jornal A Bola, mas ela já foi confirmada, já foi publicado pelo GE. Globo aqui do Brasil também, de que Kaique... Vamos lá, qual que é a sequência, na verdade? Kaique, ele foi vendido pelo Fluminense pro Manchester City, foi vendido 80% dele por 10 milhões de euros fixo, mais 11 milhões de euros de bônus. Há alguns bônus desses que provavelmente já foram atingidos, alguns ainda não. Por exemplo, com certeza tem 2 milhões de bônus para ele jogar uma partida na Premier League. Isso é algo que os clubes da Premier League normalmente colocam. Para ele conseguir o visto para poder jogar e tal. Tem bônus muito fáceis, assim, de serem atingidos, né, em relação a fácil, né, que é tipo... Pô, se o seu jogador que você vendeu não vai jogar no clube que tá comprando, pô, pelo amor de Deus, né? Você já fez um milagre ter vendido ele por esse valor todo. E com certeza tem bônus também muito altos, do tipo Kaique jogar uma Champions League em que o Manchester City vai vencer. Faz muito mais sentido que o Bet, mas enfim, tem bônus muito mais difíceis. Mas, no geral, foi uma venda de 10 milhões de euros. Vamos botar, eu sempre falo isso aqui no canal, sempre bota metade. Então vou botar que foram 15, 16 milhões de euros a venda aí de Kaique. Sendo que esses outros 20% que o Fluminense não vendeu, o Manchester City pode comprar a qualquer momento por 5 milhões de euros. Ou seja, subiria a venda para pelo menos 15. O Kaique já jogou pelo time sub-23 do Manchester City a temporada inteira passada. E também já estreou pelo time profissional, jogando assim, uma estreia, né? Entrou 4 minutos contra o Norwich, então ele já estreou na Premier League. E entrou também contra o Swindon Town, também 4 minutinhos pela Copa da Inglaterra, isso tudo na temporada passada. E ele foi emprestado. Kaique saiu daqui muito novo, a gente sabe, quem assiste aqui o canal sabe disso. Kaique, até este ano, nunca tinha jogado 90 minutos de um jogo profissional. Exatamente, sempre não aguentava, físico e tal. Eu chamava ele aqui de filezinho de borboleta quando ele estava aqui, tinha esse problema, essa questão física. Agora, já com 19 anos, foi emprestado para o Paços de Ferreira, de Portugal, para ganhar cancha, experiência, jogar pelo profissional num nível um pouco mais baixo e tal. Só que pelo Paços de Ferreira ele até começou a temporada como titular, mas perdeu a posição e é banco pouco utilizado, tem jogado 15, 20 minutos quando entra, e isso tudo no lanterna do Campeonato Português. Então, o Manchester City pediu de volta, essa informação da bola, pediu de volta Kaique nessa intertemporada agora, nesse meio de temporada, porque ele não acredita que o Kaique vá evoluir lá no Paços de Ferreira. Vai ser mais uma perda de tempo, ele tá por lá, do que ele evoluir. Então ele pediu o jogador de volta segundo também a apuração, aí vem do Thiago Lemos, que é repórter do GE, que cobre o Bahia lá em Salvador, e do Thiago Lima, o Noel, que cobre o Fluminense no GE aqui no Rio. Segundo ele, o clube inglês, segundo eles, o clube inglês pretende, o Manchester City pretende emprestar o jogador para o Bahia. Pode emprestar. O Bahia quer, lembrando, tá? Aí você vai falar, Bahia, Gabriel? Pra quem não tá completamente desatualizado, o Bahia já virou o SAF, né? Já fez lá a passagem
para a sociedade, passou o futebol do Bahia para uma outra empresa chamada Bahia SAF, Sociedade Anônima do Futebol, e já iniciou também o processo de transferência, venda dessa SAF para o grupo City. Então, o City Football Group, que é dono desde times como Manchester City, como Troyes na França, a Los Angeles, New York City, New York City nos Estados Unidos, etc. E Montevideo City no Uruguai, e tem participação também em Bolívar e um monte de clube, agora também é dono do Bahia. Então, o City tem essa lógica, né, de, por exemplo, Metinho no Troyes, aí de você ter ali os clubes que são satélites entre o Manchester City, que é o time principal na Inglaterra, e, obviamente, eles pensam que Kaique pode ser, sim, um bom reforço para o Bahia, que é o time do projeto deles, e, por outro lado, também Kaique voltar ao Brasil, e aí óbvio, ele tá voltando para Salvador, que é muito longe do Rio de Janeiro, mas desde temperatura, de língua, de se sentir, entre aspas, em casa, né? Também pode ser algo que pode fazer não perder o jogador, né? Porque eu acho que o ponto hoje do City Football Group eles pagaram um dinheirão e eles querem fazer o jogador jogar. E aí no Bahia poderia ser isso. Gabriel, o Fluminense poderia tentar esse empréstimo? Poderia, se bobear, até tentou. Não tem essa informação. Mas assim, vamos trabalhar na sinceridade. Qual a lógica do City emprestar de volta pro Fluminense, assim? Eles não querem valorizar o jogador. Se eles quisessem valorizar o jogador, eles iam fazer muito mais sentido emprestar pro Fluminense, no sentido de que o Fluminense nessa temporada vai jogar Libertadores e tem projeções de disputar a parte de cima da tabela, etc. Talvez daqui a 2, 3 anos o Bahia esteja fazendo isso com os investimentos. Agora, a ideia deles não é isso. A ideia deles é preparar o jogador e para isso faz muito mais sentido estando debaixo das asas do Bahia. A não ser que fosse uma situação muito extraordinária, que é como a que eu vou falar na próxima notícia já. Mas enfim, então aparentemente é isso o início. Toda aquela historinha de parceria com o City, etc. Eu tenho até uma opinião sobre isso. Vou falar aquela bem de maneira rasa, então não contestem essa opinião, porque eu não citei do início ao fim, tá? Eu acho que essa parceria é muito mais uma parceria de venda. É uma parceria de facilitação de venda do que necessariamente uma parceria como a gente conhece de vai jogador pra lá, vem jogador pra cá e etc. A parceria do Fluminense com o Futebol Group. Com o City Futebol Group. Era muito mais uma parceria de canal de vendas e é por isso que a gente tem que torcer muito pra Kaique dar certo. Metinho, pelo amor de Deus, mas é complicado porque não tá dando certo, mas tem que torcer muito pra esses dois darem certo, porque são esses dois dando certo que facilitam o City Football Group pra olhar depois pra Matheus Martins aqui e falar: pô, já deu certo esse daqui, meu amigo, toma aqui, toma 15. Eu vou pegar esse jogador, porque é assim que funciona. É muito mais uma parceria de venda do que necessariamente uma parceria de troca de jogadores. Mas, enfim, um dia a gente fala disso. Cara, seguinte, eu vou trazer uma dica muito maneira da Foot Fanatics aqui, que tem um link aqui na descrição e vai por esse link que você me dá uma moral. Gabriel, não é camisa do Fluminense? Hoje não, cara. É pra você aproveitar. E aí tem duas coisas. Ou pra você dar presente pros outros, ou se você é maluquinho como eu, essa arara aqui, ó. Tudo bem, aqui é a camisa do Fluminense, mas aqui, ó, atrás da iluminação aqui, ó, tem só camisa de outros times, que eu gosto de ter, enfim, isso é maluquicezinho de quem gosta de futebol. E a maioria, cara, a maioria quase esmagadora, eu comprei na Foot Fanatics dessa forma assim, ó. Tipo assim, eu vi GG, ó. Então, capa, Remo. Camisa do Remo de 2021, de jogo, tá em promoção, R$ 59,90. Tome ele. É assim, ó, é nisso daqui, ó. América Mineiro, esse daqui eu não comprei, mas trazendo como dica pra vocês. Tamanho, a camisa do América é sempre espetacular. Aí camisa de treino do esporte, que pelo menos não é rubro-negro, assim e tal. Mas tem uns que também não vão gostar. Mas beleza, R$ 89,90. Da Chape, a camisa da Chape número 3, sempre muito maneira. Tome ele, 90, tudo de 15 até R$100. E tem aquelas camisas malucas, né? Itabaiana. Pô, você tem a camisa do Itabaiana, é loucura, pô. E aí tem mais outras aqui, que é a do Gama também, até R$ 99,00. Camisa do Gama. E a camisa, essa tá 109, mas eu botei aqui, que é a camisa do Cuiabá. Também, amarelinha e tal. Aí fica algumas dicas aí, então, de promoções que tem lá na Foot Fanatics. Aproveita, tem um link aqui embaixo na descrição. E se você usar o cupom FINAL10, você ganha 10% todas essas camisas que eu
te falei aqui. Clica por esse link que tá aqui embaixo e pesquisa lá, que aí você me dá uma moral, beleza? Vamos para outra notícia. Bem, a gente fala aqui agora no Raiz Tricolor sobre uma notícia exclusiva que eu trouxe aqui, que é do empréstimo de Kaique para o Fluminense. Sacanagem. Que é do empréstimo de John Kennedy. Sim, John Kennedy está sendo emprestado, está finalizando já essa tratativa de empréstimo para a Ferroviária de São Paulo. Exatamente. John Kennedy, jogador profissional do Fluminense, não na característica, mas sim no contrato. John Kennedy, só para poder finalizar a notícia, né, que é importante, porque ainda mais essa que eu que tô trazendo com exclusividade, então você não leu essa notícia em lugar nenhum, pode até ter lido, mas foi da notícia que eu trouxe. John Kennedy, ele já se prepara para ir para Araraquara, talvez até antes do Natal, e para poder fazer a pré-temporada por lá. E dentro do Fluminense tratam como muito bem encaminhado, como só faltando detalhes burocráticos e tal. Óbvio, eles não vão confirmar de assinar um contrato, alguma coisa. Mas, assim, o John Kennedy já está se preparando, já tudo acontecendo. Então, vai ser, a menos que haja uma reviravolta gigantesca, ele está emprestado para a Ferroviária. Vamos tirar alguns meandros aqui disso aqui. Primeiro, ele está emprestado para a Ferroviária. Uma coisa que até eu já trouxe aqui algumas vezes como informação também. John Kennedy... Ele já tinha chegado a falar, já tinha deixado claro algumas vezes que ele não aceitaria ser vendido e não aceitaria ser emprestado. Ele queria ficar no Fluminense, ele tem contrato longo, ele fica aqui mesmo se ele não jogar. Mas aos poucos o trabalho de psicológico, e aí é onde entram dois caras que falam muito com o John Kennedy, que tentam muito, e acredito, quase largaram, como recentemente o Vitor Lessa chegou a trazer a informação, mas essa parte ainda funciona, que são Fernando Diniz e Paulo Angione. São os dois caras que, assim, são incansáveis com o John Kennedy. A gente sabe, John Kennedy é um garoto problema de mais variadas formas, de formas que eu nunca trouxe aqui porque eu nunca confirmei, então não vou trazer essa informação irresponsável. Agora, inclusive, tem coisas que eu também não sei, e que deve ser pior ainda, assim, mas são histórias inacreditáveis de John Kennedy. E... aí você vai falar, mas Romário fazia isso e jogava bola, futebol aí. Tá, mas John Kennedy não tá jogando bola também, tá? Só pra te avisar, John Kennedy passou essa temporada inteira e nos jogos que ele atuou no profissional, ele não fez nenhum gol. E no próprio time Sub-23 também, o gol que ele marcou no Sub-23 foi num 2-0 contra o Náutico e pronto. Nem no Sub-23 ele rendeu tão bem, não. Foi fazer gol no Sub-20. Era o último ano dele de Sub-20. Então, assim, também não tá rendendo dentro de campo. Tem um contrato um pouco mais longo, e aí esse empréstimo pra Ferroviária, você pode pensar, pra Ferroviária, melhor... não sei se é a melhor situação possível, mas é uma ótima situação. Por quê? Primeiro, Araraquara não é o Rio de Janeiro. E a gente sabe os problemas que John Kennedy tem. Então, até agora vocês vão ver só vi vantagem, olha só. Primeiro, então esse caso, não é o Rio de Janeiro, o Araraquara, pelo menos uma cidade bem mais pacata, vai ser interessante isso. Segundo, um clube muito estruturado. É um clube que, assim, virou até referência modelo e tal de clube pequeno. Ah, Gabriel, mas por que a Ferroviária ainda tá na Série D? Porque é difícil pra cacete subir de divisão também no Brasil. Eles até quase subiram na temporada passada e nessa temporada caíram na primeira fase mesmo. Porque, assim, é muito difícil subir no Brasileiro. Pra você ter ideia, o Red Bull, nossa, esse Red Bull, o grupo e tal, não conseguiu subir e comprou o Bragantino, para poder cortar 2 etapas. Então, é um clube muito estruturado e muito bom de trabalho nesse sentido assim também. Terceiro ponto, vai jogar o Campeonato Paulista. A Ferroviária também teve uma temporada muito boa em 2021 e a de 22 não foi tão boa, mas eles quase classificaram o Campeonato Paulista para as quartas de final também em 2022. E aí, assim, vai jogar um time que é mediano. Ferroviária não é o normal ela ser rebaixada, por exemplo, no Campeonato Paulista, né? É um time... mas também não é o dos grandes, né? Então, é um time de meio de tabela ali. É um time que vai para as quartas de final para perder pro grande, por exemplo. Como aconteceu em 2021 pro São Paulo. Então, ele vai ter oportunidade de jogar num time que vai ser melhor do que alguns times, vai ser pior do que alguns times, mas vai ser competitivo num campeonato que, quarto ponto, jogar o Campeonato Paulista, tem muita visibilidade, é o único estadual com grande visibilidade no Brasil e com nível técnico bom. Então, quarto ponto positivo. Quinto ponto, que eu acho também interessante.
a Ferroviária vai jogar a Série D, né? O compromisso dela além do Campeonato Paulista. Se John Kennedy for bem, etc., e o Fluminense quiser puxar de volta, há essa possibilidade do Fluminense puxar John Kennedy de volta após o fim do Paulistão, que é o principal fator. Então, assim, acho que isso pode recuperar. E o sexto ponto, que é o bonus round. O Wallace tá voltando, lembram? O Wallace e John Kennedy, eles combinam até demais. Então, é bom que se o positivo... Tá, aliás, são 2 negativos, né? Pra quem manja aí de eletricidade. É o negativo tá voltando, que o negativo vá pra Araraquara, porque nesse caso aqui os dois... Aliás, não é um negativo e um positivo, né? Porque eles se atraem, na verdade, né? Então, é uma junção ali dos dois que não dá muito certo, não. Então, nesse caso, é até bom isso pra gente poder ver o Wallace aqui também no Fluminense, depois desse empréstimo pro CRB. Considero uma boa notícia, sendo bem sincero, assim, porque eu já dava... Por que eu considero como uma boa notícia? Sendo extremamente sincero, que mais do que Araraquara, esses detalhes aqui que eu citei, que eu considero positivos, é porque eu já tinha largado John Kennedy. Sendo bem sincero, assim. Pra mim, John Kennedy vai ficar definhando, novo Robert, vai largar a carreira, vai viver ali com o dinheiro que conseguiu, com a moral que conseguiu, Instagram e tal, que tem lá com seguidores, etc. Pra mim era um cara que já tinha largado, assim. Eu já tava dando como aceito isso. O Fluminense chegou a recusar acho 4 milhões de euros, se eu não me engano, teve uma oferta dessa há um ano e pouco, eu acho que foi um ano e pouco atrás, por ele, e com certeza se arrepende demais, porque hoje o valor dele é mais ou menos 4 milhões de euros a menos. Em relação, óbvio, que recuperado, voltando, fazendo uma boa temporada, volta a figurar, mas nunca será mais a venda que se esperava quando se destacou na base e quando se destacou na subida profissional. Qual a sua opinião sobre essa notícia? Tamo junto, até a próxima. Valeu.